Bom dia, Nordeste Acontece, começando agora aqui pela Band, o nosso encontro de todo sábado, 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui, né? Agora, no horário de verão, 8h30, a gente se encontra para falarmos das coisas do Nordeste, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de todo o Nordeste, né? E no programa de hoje vamos falar sobre os municípios do estado do Ceará. Nos últimos meses tem sido alvo de noticiários com afastamento de prefeitos, nas ações desenvolvidas pelas fiscalizações tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas do município. Eu fui no Tribunal de Contas do município conversar com o presidente Manuel Veras e também na Apresse conversar com a presidente Eliene Brasileiro. Vamos mostrar para vocês agora o resultado dessa conversa. Vamos lá! E eu estou aqui com o presidente do TCM, Dr. Manuel Veras, e nós vamos conversar sobre os assuntos do programa de hoje. Doutor, nos últimos meses nós temos noticiado com muita frequência, nós aqui na Band, jornais, rádio, as ações do TCM nas prefeituras do Ceará, o que tem nos causado a impressão de que as fiscalizações estão sendo intensificadas ou algo parecido. Isso é fato? Bom dia. Na verdade, bom dia a todos. Enivaldo, não é só a impressão, é uma realidade que está sendo desenvolvida no tribunal. Para que você tenha uma ideia, nós já estamos atingindo a mais de 160 municípios dos 184 do estado do Ceará fiscalizados este ano. E a nossa meta é, até o final do ano, todos os municípios serem fiscalizados pelo menos uma vez, porque existem alguns municípios em que nós vamos fiscalizar mais de uma vez em função de situações, evidentemente, decorrentes de fatos particulares que às vezes acontecem em determinados municípios que exigem uma ação mais efetiva do tribunal, sobretudo naqueles casos mais graves em que nós temos a necessidade realmente de uma fiscalização intensa. Esses casos graves que a gente tem percebido, a grande imprensa tem noticiado, eles são em decorrência de denúncias ou são meramente descoberta das blitz, das ações ordinárias? Bom, são situações individualizadas. Normalmente, o que está acontecendo é que o Tribunal de Contas dos municípios está recebendo todos os meses o SIM, o Sistema de Informação Municipal de cada município, mas hoje existem os portais de transparência que nos dão uma visibilidade muito grande sobre o aspecto da fiscalização. E esses dados todos têm sido utilizados pelo tribunal e, sobretudo, pelo Ministério Público em relação ao portal de transparência do tribunal, que dá absoluta visibilidade para que todo cidadão possa ter acesso. E, naturalmente, neste ambiente, muitas vezes nos chegam denúncias que exigem realmente uma fiscalização intensa. Essas falhas decorrentes, pelo menos essas que são publicadas, elas são muito mais em decorrências da falta de cuidado na gestão pública, ou a gente poderia ir direto ao tema, são desvios mesmo propositais, organizados ou algo desse tipo? Bom, são de duas naturezas diferentes. O tribunal tem procurado dar um tratamento singular a cada situação, no sentido de que, evidentemente, aqueles casos em que nós identificamos que são oriundos de atecnias ou desconhecimento, às vezes, do gestor em relação a uma legislação que é muito complexa, nós estamos investindo maciçamente na questão da prevenção e da capacitação dos gestores. Tanto é que o tribunal, este ano, tanto no primeiro semestre como agora no segundo semestre, nós ofertamos em Fortaleza vários cursos diferenciados naqueles pontos principais de licitações, de organização interna dos municípios, bem como também estamos indo às regionais, fechamos todo este ano, em todas as regionais do estado do Ceará, com seminários que visavam a capacitação dos servidores e também do cidadão, porque é fundamental que o cidadão esteja capacitado, especialmente aqueles que são membros dos conselhos municipais. Essa é uma situação que nós queremos garantir a oportunidade das pessoas capacitadas errarem menos. Evidentemente que existem outras situações em que se identifica realmente a possibilidade de desvio por dolo, por má-fé, que são os casos mais graves que o tribunal tem atuado, procurando
procurando punir de maneira exemplar, com maior rapidez, fazendo julgados com muito maior intensidade. Este ano, por exemplo, nós já estamos com mais de 1.200, aproximadamente 1.200 processos a mais julgados em relação ao ano passado, o que dá uma demonstração exatamente de que o tribunal está atuando de maneira mais rápida para garantir a resposta que a sociedade espera. E, naturalmente, naqueles casos graves, o Ministério Público do Estado do Ceará e o Poder Judiciário, sobretudo, têm atuado de maneira muito intensa para, em casos excepcionais, até garantir o afastamento de determinados prefeitos municipais, como vocês todos sabem que já veio a acontecer no nosso Estado. Esses casos de afastamento, eles têm que seguir todo um trâmite. Muitas vezes o tribunal enfrenta situações de clara necessidade de afastamento, mas não é atribuição do tribunal, não é isso, presidente? Essa é uma coisa que precisa ser muito bem explicada à população. Em relação à questão das nossas competências. Muitas vezes, para que você tenha uma ideia, nós imputamos multas, imputamos débitos para garantir o ressarcimento ao erário de recursos que são desviados. E as pessoas, em função da demora, às vezes, da devolução desses recursos, entendem como uma deficiência do nosso tribunal, quando não é nossa competência, não é, fazer esta cobrança. O que nós fazemos é identificar a falha. Cabe, naturalmente, no primeiro momento, às prefeituras municipais fazerem a interposição das ações relativas a essas cobranças que estão, naturalmente, na dívida ativa, e, na ausência da ação da prefeitura, é que se dá, normalmente, uma ação do Ministério Público, fazendo com que se garanta o ressarcimento ao erário dos recursos que são desviados. Mas quais seriam os pontos mais vulneráveis ou que são mais comuns de desvios, ou por dolo, ou mesmo por questões de desconhecimento da máquina administrativa pelos novos gestores? Bom, eu acho que esse processo todo, ele se inicia aí com o procedimento licitatório. Na verdade, este é o ponto maior em que normalmente se caracteriza ou se inicia o processo de fraude, né? Através, muitas vezes, da participação de empresas sem a menor condição técnica de participar, em procedimentos licitatórios, muitas vezes que nós percebemos com direcionamento para determinadas empresas, e o que leva, em determinados momentos também, a superfaturamento de obras e de compras, né? E serviços que se dá em algumas administrações. O importante é que o tribunal venha adotando procedimentos para coibir essas situações. Por exemplo, nós lançamos, por exemplo, o Portal da Transparência, foi lançado no início do ano para garantir a visibilidade que a sociedade está esperando que os tribunais possam dar em função da Lei Complementar 131, que obrigou a todos aqueles municípios acima de 50 mil de terem os seus portais. Mas o tribunal está agora com um produto novo, que vai lançar agora, por ocasião do final do ano, que é a obrigatoriedade que os municípios terão de, antes dos procedimentos licitatórios serem realizados, que nos seja informado ao tribunal, tá certo? Através da internet, evidentemente, a disponibilização de todo o edital de licitação. Onde é que isso é importante? Isso é importante no sentido de que, lançado o edital, o tribunal possa, claro que por amostragem, não é? E, naturalmente, em função de denúncias, já ter o edital dentro de casa. Não ficar esperando para citar o gestor para nos encaminhar o edital, como muitas vezes acontecia. Agora as coisas vão acontecer em tempo real, nós vamos tomar atitudes de caráter preventivo, no sentido de evitar que as irregularidades aconteçam nos procedimentos licitatórios, atuando preventivamente, adotando, inclusive, se for o caso, como já fizemos em algumas situações, medidas de caráter cautelar, no sentido de suspender procedimentos licitatórios que estejam eivados do crivo da ilegalidade. Esses portais que são obrigatórios, a partir de 50 mil habitantes, não é isso, a cidade? Isso. Eles têm efetivamente surtido algum efeito? Eles têm sido alimentados com informações quando os fiscais ou os auditores vão verificar? Eles têm correspondido com as informações, presidente? Bom, um dos problemas dos portais
de transparência, não é? É que é fundamental o acompanhamento do cidadão. Porque, na verdade, não é só o Tribunal de Contas que faz o acompanhamento desses portais. Os portais, eles são muito mais a possibilidade de se vislumbrar uma perspectiva de que o cidadão tome conhecimento de tudo o que está acontecendo no seu município em tempo real. Ou seja, a administração municipal pagou uma obra, aquela obra está executada, foi feita uma medição, o valor pago corresponde àquilo que está identificado como realmente realizado. O que não pode mais acontecer é o pagamento antecipado sem que a obra ou o serviço esteja efetivamente executado. Em relação aos portais, nós fizemos um estudo de todos eles, por ocasião do mês de agosto. A partir de maio, acima de 50 mil, os municípios tinham que ter os seus portais. Identificamos em todos os municípios do Ceará, nesse primeiro momento, impropriedades. Mas, muitas vezes, eram impropriedades que se caracterizavam mesmo por atecnias, não eram coisas graves, não é? Alguns, uma situação mais delicada, nós fizemos uma correspondência inicial aos prefeitos e presidentes de Câmara para que as correções fossem feitas. A grande maioria nos atendeu, os portais estão realmente quase que em dia, mas restam, evidentemente, algumas situações particulares que nós estamos abrindo, aí já abrimos provocações para garantir a punibilidade daqueles que não estejam realmente adotando o procedimento que a lei exige. Aliás, presidente, o TCM, ele não é somente um órgão fiscalizador, ele também tem a sua função de orientar, não é verdade, aos gestores no que diz respeito a esses aspectos, não é isso? Sim, nós não queremos ser, e isso a sociedade precisa saber, aquele professor que reprova todo mundo. O que nós queremos é diminuir esse volume enorme de irregularidades que existem, colaborando até com as administrações, no sentido de que as contas sejam aprovadas em maior número, não por benevolência do tribunal, mas por uma ação mais presente, né, no sentido de garantir essa capacitação dos gestores, no sentido de que o cidadão possa fiscalizar melhor o gasto público e que o cidadão, ao assumir um cargo público, tenha a consciência de que ele tem que prestar contas com a população, e, na outra ponta, com essa ação fiscalizadora intensa que nós estamos a implantar no nosso tribunal, que vem de algum tempo, mas que este ano, com certeza, se dá de maneira muito mais significativa. Além do portal da transparência, de que forma a população, os eleitores, enfim, as pessoas comuns, de uma forma em geral, podem colaborar com o TCM, eu digo até mais, colaborar com um próprio gestor na fiscalização dessa gestão? Bom, eu acho que a maior contribuição que o cidadão pode dar a ele mesmo e à sociedade é no momento das eleições, porque esse processo de desvio de recursos, de problemas que ocorrem nas administrações, se inicia aí. Quer dizer, a origem se dá exatamente no momento em que o cidadão tem a oportunidade maior de definir essa questão. Esse cidadão, que muitas vezes cobra tanto dos órgãos fiscalizadores, ele há de estar atento à sua responsabilidade, que é a responsabilidade de escolher bem os seus representantes. Mais definida essa questão, hoje o cidadão tem essa responsabilidade de fiscalizar, e para ele é muito mais fácil do que o próprio tribunal. Por quê? Porque, ora, nós vamos, por exemplo, uma vez no ano num município, mas o cidadão que está todo dia lá, ele tem conhecimento da realidade. Em cada cidade do interior do Ceará existe um promotor, existe um Ministério Público atuante que pode, com um olho muito próximo do que está acontecendo e que com um braço muito maior do que o nosso, porque está ali perto, não é? Alcançar essas situações e tomar providências de maneira rápida, de maneira eficaz, de maneira imediata. Então, é realmente um espaço de cooperação que nós temos que estabelecer. Nós temos realmente uma parceria muito importante com o Ministério Público do Estado do Ceará, tão bem dirigido pela doutora Socorro França, com a Procap, né, com os promotores da Procap, que tem atuado assim de maneira exemplar no estado do Ceará, mas é muito importante, e nós temos feito isso, por exemplo, nos nossos seminários,
nós estamos procurando capacitar o cidadão, principalmente aqueles que são membros dos conselhos municipais de saúde, de educação, para que ele conheça realmente a legislação existente sobre o processo fiscalizatório. Então, o que é que nós fazemos? Numa sala, nós garantimos aos gestores e aos seus servidores a oportunidade de se capacitarem. Mas na sala vizinha nós chamamos o cidadão para dizer, você tem que aprender a fiscalizar, tá certo? Então, é uma inter-relação importante, o controle social, quer dizer, o controle da sociedade, esse realmente é eficaz e a sociedade está amadurecendo e cada dia participando mais desse processo todo, o que é muito bom para todos nós. Presidente, para finalizar, para o nosso telespectador da Band, que está nos assistindo agora, existe algum caso presente no momento que esteja em avaliação de alguma prefeitura que o senhor considera grave ou tão grave quanto esses outros que já saíram aí publicados recentes? Dá para revelar para a gente? Eu não posso revelar antecipadamente, até porque há um dado que precisa ser observado. O nosso tribunal não é um tribunal de sessão. As informações que são feitas em caráter preliminar, elas são dirigidas aos gestores, nós damos a oportunidade de defesa, porque o processo não pode ser diferente, e a lei assim prevê. Não é? Isso antes de tornar público? Antes de tornar público, normalmente, quando nós transformamos numa tomada de conta especial, ela passa a ser pública, tá certo? O cidadão tem direito à informação, mas essa informação que é pública, ela é colocada em caráter preliminar, ela está disponível na internet, mas ela está em caráter preliminar porque, muitas vezes, são problemas que, no primeiro momento, se apresentam como muito graves, mas carecem ainda de justificativa do gestor. E, quando vai se verificar, na realidade, na hora do julgamento, verifica-se que o gestor, muitas vezes, conseguiu justificar situações. O fundamental é que as pessoas comecem a tomar consciência dessa ação intensa do tribunal. Realmente, é algo que faz parte do compromisso que nós temos com a sociedade, é uma coisa que nós temos procurado levar aos gestores de maneira transparente, procurando garantir esse amplo direito de defesa a todos, mas, com certeza, atuando de maneira muito vigilante em relação a tudo que está acontecendo. Porque o nosso compromisso com a sociedade é inarredável, nós não podemos abrir mão dessa ação. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês, um bom dia a todos, muito obrigado.